bem com vocês? Estamos começando hoje mais uma aula de segundo... E hoje começamos já com conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos estar falando sobre estatística. E então, você já tem em mãos a página 156 do módulo 2, o caderno para anotações e lápis ou caneta, tá bom? E os acessórios que você geralmente utiliza. Nós iremos falar hoje sobre coleta de dados, variáveis e estatística, que se encontra na página 158 e 159, e também distribuição de frequências na página 161 e 162. Aqui será um complemento referente ao livro, então é importante que você transcreva para o seu caderno, tá bom? Cada informação dessa aula. Então vamos lá. O que significa coleta de dados? Podemos evitar que alguns problemas ocorram observando fatos como: não se deve coletar dados sem que antes tenha definido claramente o problema ou a situação a ser enfrentada, bem como os objetivos com relação aos mesmos. Por exemplo, o sistema de medição, como instrumento, operadores, método e meio, que serão utilizados para avaliar e ter capacidade de medição suficiente. Os cálculos e leituras devem ser feitos com muita atenção para evitar distorções, tá? Devem ser utilizados métodos adequados para a coleta de dados, de acordo com o problema estudado. Dentro de uma coleta de dados, a gente vai entender agora os conceitos básicos de população e amostra. O que é população? População é um agregado de elementos finitos ou não, sendo que a gente pode obter informações a partir de algumas características. Por exemplo, duas populações são consideradas distintas se uma delas existe um elemento que não está contido na outra população. Como exemplo de população, nós temos, por exemplo, a produção diária de uma empresa, como também a medição de hastes de aço, realizado com um objeto chamado micrômetro, entre outros. Já uma amostra é uma parcela de uma população, que pode conter informações sobre essa população. Quando nós falamos de população, nós estamos falando de um globo maior. Quando falamos de amostra, estamos falando de algo pequeno. Por exemplo, o seu cabelo pode ser comparado a uma população. Agora, se eu pegar um fio do seu cabelo, já é a amostra dessa população. População, então, seria um conjunto de elementos que possui a mesma característica interessante, ou seja, o meu cabelo de forma total, ou o seu cabelo. Já a amostra é um subconjunto dos elementos da população, ou seja, um fio do meu cabelo é uma amostra de todo ele, que é a população. Agora, uma variável que seria, ela é uma característica específica da população. Por exemplo, o comprimento de uma peça usinada, a massa de um comprimido, a taxa, a idade, o sexo ou a preferência partidária. Isso é uma variável. Por exemplo, o meu sexo é uma característica minha específica. Eu sou do sexo feminino. A minha idade, por exemplo, 30 a 40 anos, é uma idade específica, uma característica de uma variável. Então, cada variável consiste de um conjunto de categorias que vai descrever a natureza e o tipo de variação que está associada com essa característica. Por exemplo, algumas variáveis elas podem ter inúmeras categorias de resposta, dependendo do objeto de foco e do problema de gestão. Agora sim, as variáveis elas têm propriedades de medida distintas, que é associada às suas categorias. Essas categorias são referidas como níveis de medição ou escalas de medição. Agora, a escala, ela pode ser... Aqui que nós vamos entrar na questão da estatística em si, tá bom? A escala, ela pode ser tanto quantitativa como qualitativa. Quando eu falo de quando eu estou falando de quantitativa, eu estou falando de medidas que podem ser coisas ou objetos que podem ser medidos ou contados. Ou seja, engloba dentro das características numéricas. Por exemplo, a massa de um comprimido. Eu consigo medir quanto é a massa desse comprimido.
o preço de um ativo no mercado financeiro, o número de defeitos em um carro, a quantidade de úlcera por pressão em um paciente de hospital. Ou seja, a quantitativa, eu expresso a quantidade. Se eu for, por exemplo, colocar gasolina, eu vou representar quantos litros irei pagar por R$50. É uma escala quantitativa. Agora, por outro lado, já a qualitativa, ela já está relacionada à característica específica. Neste caso, a variável não pode ser medida, mas ela pode ser observada. Por exemplo, nós temos aqui os tipos de defeito em um produto no final da linha de montagem ou o nível educacional. Se eu estou no ensino fundamental, médio, graduação ou pós-graduação. É uma escala qualitativa representando o meu nível de estudo ou o nível de defeito de um objeto em si. Vamos agora especificar um pouquinho mais, adentrar um pouco mais, porque dentro dos qualitativos existem os nominais e ordinais. E dentro do quantitativo temos os discretos e os contínuos. No caso, quando ele fala de qualitativo nominal, ele está tratando apenas a identificação ou rotulando as observações desses dados. Nesse caso, por exemplo, uma variável como o sexo pode ser categorizada, o sexo se é feminino ou masculino, pode ser categorizada em duas respostas possíveis, masculino ou feminino. Nesse caso, é uma variável qualitativa nominal. Agora, já a qualitativa ordinal, ela já classifica a variável em termos de grau, que possui cada categoria. Por exemplo, o nível educacional de participantes de uma corrida, qual foi esse nível? Foi ensino fundamental, médio, estava na faculdade ou já tinha especialização? Então, aqui eu estou falando de uma qualidade, só que ordinal, por nível de estudo, né? De grau de estudo. Então, fechando aí o qualitativo nominal, eu determino, por exemplo, a variável como sexo e a qualitativa ordinal, eu já determino o nível educacional de participantes. Já temos a outra diferença entre a quantitativa discreta e a contínua. A quantitativa discreta é quando a gente faz a contagem de um evento de interesse. Por exemplo, a contagem de defeitos em uma peça pintada, ou o número de úlcera por pressão em um paciente. Eu estou determinando uma quantidade de um evento que me interesse. Nesse caso, a gente consegue determinar a magnitude da diferença entre as categorias da variável. Já, por outro lado, a quantitativa contínua, elas são definidas além da escala de sistemas ou equipamentos de medição. Por exemplo, ela assume um intervalo de números, a renda familiar, a altura de um indivíduo, a sua idade, a distância e temperatura estão totalmente associados com medições que representam indicações do valor de cada categoria e as diferenças entre elas. Então, a quantitativa contínua é que até os 21 anos, por exemplo, a pessoa pode crescer. A idade sempre vai estar aumentando. A distância sempre pode ser maior ou menor. Então, são quantitativa contínua, algo que sempre está mudando. Já a quantitativa discreta é algo fixo, tá bom? Vamos agora aqui para os dados qualitativos. Os dados qualitativos representam uma característica da qualidade. Ele está associado, por exemplo, podemos classificar um produto em bom, razoável ou ruim. Os dados qualitativos eles podem ser divididos em qualitativo nominal ou qualitativo ordinal. O nominal é quando não existe nenhuma ordenação. Eu apenas disse se aquilo presta ou não, se é bom, eu não determino quantidade quanto à qualidade. Já o ordinal, não. No ordinal, eu vou determinar para qual existe uma ordem de seus resultados. Por exemplo, quem obteve o produto como bom, a classificação vai ficar entre 5. Razoável, 6.
ótimo, 8, e assim vai indo. Então, assim, no qualitativo ordinal, eu determino a qualidade de um objeto, de algo, alguma coisa, mas eu também determino a posição dele, a ordem que ele vai ocupar. Exemplo, uma indústria de calculadoras eletrônicas preocupada com vários defeitos que um de seus produtos vem apresentando, fez um levantamento e constatou os seguintes problemas. Primeiro, defeito na cobertura plástica, defeito no teclado, defeito na fonte de energia, soldas soltas, defeito na placa da unidade de processamento, defeito no visor e outros. Nesse caso, esse é um típico exemplo de dados qualitativos nominais. Vamos relembrar o que é qualitativos nominais? Para fixar bem isso. O que é qualitativo nominal? É aquele que não existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações. Nessa situação, para cada item inspecionado, existe uma variável que representa o tipo de defeito encontrado. Neste exemplo, todos os defeitos apresentam o mesmo nível. Observou que não teve nenhuma ordenação? Não apresentando uma ordem entre os atributos. Neste caso, o exemplo é dado qualitativo nominal. Eu apenas coloquei as letras para identificar qual seria a frequência, mas não a ordem do maior para o menor ou do menor para o maior. Olhe para esse segundo exemplo. Em um concurso, foram contabilizados os números de pessoas inscritas segundo os níveis de escolaridade. Olha só, aqui já começou a determinar por níveis. Então, aqui já entra qualitativo ordinal. Ó. Eu estou determinando a ordem conforme o nível. Fundamental completo, médio completo, superior completo e pós-graduação completa. Ó. Os inscritos por cada nível de escolaridade. Nesse caso, nós temos uma ordem natural entre os atributos e, no caso, é incluso como qualitativo ordinal. Pronto, essa é a nossa aula de hoje. Estaremos na próxima aula estudando sobre rol e intervalo de classe, né? Na página 165. Por mais, hoje vocês irão realizar essas páginas aqui, tá bom? Até a próxima aula. Deixe nos comentários se a aula foi esclarecedora. Importante que seu aprendizado seja de qualidade. E até a próxima aula, se Deus quiser.